mercado. O Lula fala do mercado de forma abstrata, como se o mercado fosse feito de tubarões, pessoas que estão ali conspirando contra o Brasil. O mercado é mais do que isso. O mercado é qualquer pessoa que invista uma pequena quantia de dinheiro na perspectiva de que aquele dinheiro não perca valor, ou no mínimo, né, não perca valor, ou que tenha até um ganho, algum ganho. Ninguém quer perder dinheiro, né, Fabiola? O Lula apresenta resultados de um período, e são resultados reais, de um período em que ele governou o país fazendo acenos ao mercado, tinha acabado de assinar na campanha eleitoral em que ele se sagrou presidente da República, uma carta aos brasileiros se comprometendo a respeitar contratos. Havia muita desconfiança em relação ao Lula naquela ocasião. E ele obteve resultados respeitando a lógica do mercado, com um presidente do Banco Central que era banqueiro, o Henrique Meirelles, veio do Banco de Boston, direto para o Banco Central do Lula, e era um personagem com quem o Lula desfazia as suas diferenças, discutia as suas diferenças em privado, entre quatro paredes, e não distribuindo caneladas em público. Então, Fabiola, politicamente é possível entender o movimento do Lula. O Lula está fazendo um aceno para o seu eleitorado mais clássico, o brasileiro mais pobre, e está distribuindo pancadas em quem tem péssima imagem, banqueiros, grandes empresários, e se vacina antecipadamente contra eventual resultado negativo na economia nesse primeiro ano, atribuindo antecipadamente culpas ao Banco Central, antes que o seu governo apresente as reformas com as quais se comprometeu durante a campanha. Então, politicamente, o presidente está se comportando dessa maneira. E é possível entender a lógica política dos seus movimentos. O que é preciso também entender é que lá no final do ano, se os resultados não forem satisfatórios, os resultados econômicos, vai adiantar muito pouco o Lula dizer que o Banco Central é dirigido por um bolsonarista feioso, o Roberto Campos Neto. As pessoas vão querer saber quanto está a inflação, se o preço na gôndola diminuiu, se o reajuste que o presidente deu ao salário mínimo, a elevação da isenção do imposto de renda, se isso não foi comido pelo custo imposto pela inflação. Então, acho que politicamente o presidente se equilibra entre esses dois objetivos: satisfazer o seu eleitorado mais tradicional, o brasileiro mais pobre, e mostrar logo de saída que a prioridade dele é esse brasileiro e não o brasileiro rico. Isso faz sentido do ponto de vista político, mas vai ser necessário que essa estratégia seja complementada com resultados. Se tiver resultado, ótimo. Se não tiver, aí ele vai ter que rever a sua estratégia. Então, e parece que aquele Lula do primeiro e segundo mandato, né, que acenava de forma mais, talvez naquele momento fosse mais importante para ele politicamente, atrair, né, no final ele já tinha essas classes mais C e D e com ele, atrair um pouco a simpatia de quem era das classes A e B, incluindo aí pessoas que tinham dinheiro para investir, inclusive investidores internacionais, como esse caso da fábrica da Fiat, que acabou nem indo para Pernambuco, mas tinha um projeto para lançar uma fábrica lá. Então, me parece que ele tenta agora fazer uma sinalização, inclusive com o Haddad, né, mandando sinais trocados, mandando cobranças, e ao mesmo tempo o Haddad, não há cobranças. Então, nesse sentido, lembrando agora de 2010, não me parece aquele Lula que disse que fomentou o mercado para ganhar dinheiro, que fez políticas pensando que o mercado pudesse contribuir com o desenvolvimento gerando empregos. Porque o mercado não é um ser abstrato, como todos falam, né? Às vezes, não há como você chegar e dizer que para um país crescer se você não tiver uma política que traga um pouco de desenvolvimento. E ele tinha essa visão em 2010. Ele passou o bastão a Dilma, focando muito nisso. Eu me lembro que nesse mesmo dia ele disse que o Brasil vai ser a quinta economia do mundo até 2014, era o ano da Copa. Então,
E parece que esse Lulinha, ele paz e amor e ligação com o mercado, ele sumiu dos discursos e só existe na política econômica quando o próprio Haddad fala, ou quando outro interlocutor fala, o Padilha, alguém fala, de que não há intenção de mudar o Banco Central. Porém, fica esse sentimento que o Lula quer fazer uma sinalização, até pelo momento político que o Brasil passou, a fome, a situação que o Bolsonaro deixou, talvez ele queira sinalizar, como o Josias disse, a um público diferente. O ministro corregedor do TSE, da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, numa decisão tomada nesta semana, ele submeteu à apreciação do plenário do TSE aquela decisão que ele havia tomado individualmente de incluir numa das ações contra o Bolsonaro aquela minuta golpista que foi apreendida na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E ele obteve mais do que desejava nesse julgamento. Além de autorizar a manutenção dessa minuta golpista numa das ações, o tribunal autorizou o ministro corregedor, o Benedito Gonçalves, a incluir em todas as 16 ações de investigação eleitoral que correm contra o Bolsonaro no TSE, fatos, documentos, depoimentos, tudo o que possa estar em outras investigações e que ele, corregedor, considere úteis para o andamento desses processos. Então, acho que pode ser um tiro no pé. Se você já tem um corregedor que está antenado para tudo que está acontecendo ali, o corregedor está sentado do lado do ministro Alexandre de Moraes, que além de ser presidente do TSE e, portanto, membro do colegiado que tomou essa decisão, que autorizou o aproveitamento de fatos e documentos de outros inquéritos nas ações eleitorais, o Alexandre de Moraes é também ministro do Supremo, e lá no Supremo ele conduz as investigações do 8 de janeiro. Então, os dois estão sentados lado a lado. Obviamente, o Benedito Gonçalves está sendo informado sobre tudo o que há nos outros inquéritos que possam ser úteis aqui. Então, acho que essa mão dos partidos aí, Fabiola, ela pode mais atrapalhar do que ajudar. Acho que as pessoas deveriam ter percebido a essa altura que há no TSE uma predisposição para tornar o Bolsonaro inelegível, caçando-lhe os direitos políticos, e essa predisposição não existe gratuitamente, ela existe porque os fatos são muito eloquentes. Então já há uma tendência de que isso ocorra, de que o Bolsonaro seja considerado inelegível. Qual?